Aqui, estou tentando ver como é que eu chamo o pastor Carlos Moraes. Se vocês puderem me ajudar, que é a primeira vez. Eu pus aqui convidar o pastor Carlos e parece que ele não está. Pastor Carlos, cadê o senhor? O Vitor já está aqui. Quem mais está presente? Pastor Carlos. Construir a presença online da sua empresa demanda esforço. E quando ela está pronta para conquistar o mundo, é aí que o Google Ads te ajuda. Cadê o pastor Carlos? Uma marca de moda online, com os chapéus mais descolados da estação. Quando alguém estiver procurando por um desses, o seu anúncio será exibido junto com os resultados do Google, garantindo que seus produtos sejam visualizados pelas pessoas certas no momento em que elas precisam. Horas entrevista.com com o pastor Carlos Moraes. Na verdade, eu esperava que a minha esposa estivesse aqui hoje comigo, mas ela teve que viajar e eu sou extremamente dependente dela. Vitor, como é que tá o som meu? Tá dando para ouvir bem? O Heitor Leal já está presente. Só esperando o pastor Carlos Moraes. Já já ele está chegando aí. Pastor Carlos, se estiver por aí, dá um alô aí para poder chamá-lo. Ok, Vitor. Pastor Carlos. Alessandra já está na sala. Está faltando o pastor Carlos. O pastor Carlos está mandando aqui, eu tenho 2. Ixi, eu tenho 2 Face. E agora deixa eu ver qual que... Ok, o pastor Carlos já está entrando já. Ele mandou uma mensagem aqui no WhatsApp. É assim mesmo, a gente vai aprendendo, é uma ferramenta nova. E nós queremos aprender, queremos servir o Senhor, fazer o nosso melhor. E aí vamos aprender
Por isso que eu escolhi o pastor Carlos, porque ele é bem flexível. Então esse primeiro normalmente é o cobaia. Há um problema que eu estou com 2 Facebook, Paulo Ismael. Eu tenho o meu Paulo Ismael e tenho o Paulo Ismael da empresa. E aí eu estou precisando aprender como é que eu desativo da empresa, que também está Paulo Ismael. Essa semana eu vou estar vendo isso. Deu certo, pastor? Eliandes, bom, Geni. É isso aí. Enquanto isso as pessoas vão estar entrando aqui, é só o pastor Carlos que precisa entrar, né? Já já ele está entrando. Eu tenho aqui hoje umas 20 perguntas para fazer para o pastor Carlos. Então, ele deve estar bem preparado porque tem muita pergunta. É só falta ele. Quero lembrar vocês que de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, nós estamos apresentando a live. Ó, o pastor Carlos já está aqui, parece. Fala, pastor. Tô te vendo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Fala, pastor, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Acho que você não tá me ouvindo. E aí, tá ouvindo? Será que eu tô sem áudio? É isso daí. Tá ouvindo agora? Pastor? Eu tô. O senhor tá sem som. Eu tô tentando ver por quê. Não estou ouvindo sua voz, pastor. Aqueles que estão nos assistindo, estão ouvindo o pastor Carlos? Não. Eu não sei por quê. Alguma coisa tá sem ligar aqui. Eu não tô descobrindo o quê. Pastor? Oi? Eu não consigo colocar som. O senhor está sem som, pastor. Como é que eu faço para... Então, eu não sei o que eu ligo aqui. Tá tudo ligado. Pastor? O seu som está desligado? Então, mas eu não sei onde liga. Fala, pastor. O senhor está me ouvindo, não? Está me ouvindo, mas eu não estou te ouvindo. Eu sei. Agora. Tá ouvindo? Agora sim. Aham. Ouvi agora.
Ok, ok. É. Tá ouvindo agora? Sim, estou ouvindo. Ah, ok. Então tá. Eu acho que estava alguma coisa desligada no som aqui que eu também não sei como é que eu liguei. É assim mesmo. Nós somos marinheiros de primeira viagem, estamos aprendendo, né? Eu E é devo uma deixar o ferramenta nova celular. para nós. Ah, eu devo deixar na vertical assim ou horizontal? Desse jeito mesmo. Acho que o Facebook ele só transmite desse jeito. O YouTube ele transmite na horizontal, mas o Facebook, pelo menos as informações que eu tive, que ele só é na vertical. Na vertical. Ok? Mas tá bom, acho que todos estão. Ah, ok. Ok, pastor Jader, já está dizendo aqui, estamos ouvindo vocês dois. Então vamos iniciar, pastor? Vamos? Ok, então. Para mim, eu sou Paulo Ismael. Estamos iniciando hoje esse projeto entrevista.com. A ideia desse projeto é não transmitir um devocional. Eu já transmito o devocional nas lives de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, das 7 até umas 7h20, mais ou menos. E toda sexta-feira à noite a ideia é transmitir uma entrevista. Então, nós queremos saber tudo, né? E hoje, começando com o pastor Carlos, a ideia é, nós já conhecemos o pastor Carlos, agora queremos conhecer um pouco do Carlos Moraes, marido, pai, filho também. Então, esse é o projeto. Eu quero agradecer ao pastor por ter aceito o convite. Conheço o pastor Carlos já há mais de 30 anos, mais de 30 anos. E nesses longos anos tem se tornado um grande amigo. Então, pastor, muito obrigado. Muito obrigado por aceitar o convite, ok? Como eu falei, eu passei no WhatsApp, no Facebook, e pedi para as pessoas mandarem perguntas. E eu tenho aqui algumas perguntas para fazer para o irmão. Espero que o irmão possa estar pronto para responder, ok? Ok, estamos Muito prontos. bem. Então vamos lá. A primeira pergunta. A ideia é o senhor falar um pouco sobre a sua infância, juventude, seus pais, seus irmãos, e falar um pouco sobre a sua origem, onde o irmão nasceu e como que foi. Ok, para dar uma resumida nos detalhes mais importantes, primeiro eu quero agradecer, pastor, por ser o primeiro, para ser o cobaia, né? Porque se você está começando hoje, eu estou sendo seu cobaia, ou sua cobaia, do Exatamente. programa. Mas agradeço por ter pensado em nós. Realmente a nossa amizade é longa e temos tido muitos bons momentos juntos, né? De ministério, de conversas, de encontros, a família nossa, toda a família também se conhece bem, né? Então isso é bom. Exatamente. Mas eu sou batataense, né? Eu estou morando na minha terra natal. O único período que eu morei fora daqui foi os 15 anos em Orlândia, pastoreando. Eu estudei fora, mas ia e vinha. Na verdade, eu nunca morei em outro lugar, a não ser Batatais. Nasci em 52. Aliás, esse ano, dia 12 de setembro, eu completei 68. Mais 2 anos eu vou chegar, vou ser um setentão, né? Mas eu estou, dizer assim, morando na minha terra natal. Meu pai e minha mãe nasceram em fazenda, foram criados na roça. Eu nasci na cidade, mas fazia poucos meses que a família tinha mudado para cá, ainda trabalhava na roça, né? Meu pai era Uhum. ferreiro, minha mãe sempre ajudadora. Eu tenho 2 irmãos, eu sou o do meio, o mais velho já é falecido, ele tinha 8 anos mais que eu, e o caçula tem 4 anos menos, então esse está vivo ainda, né? E nós tivemos uma boa infância, era um tempo, um mundo diferente, né? A nossa época era outra, a gente brincava muito. Exato. Aquela infância que quem é dessa geração, não havia muita diferença no que se fazia, né? Era tudo mais ou menos igual, era
as brincadeiras de bola, de rua, de turminha do bairro, de briga com outro bairro, Cachuleta, né? pico de esconde. Isso, era aquela coisa que, na verdade, era, pelo menos em nossa região, a coisa era meio padronizada, todo mundo tinha uma vida muito parecida. E Uhum. sempre morando, né, em muitos lugares na cidade. O meu pai morreu muito cedo, tanto é que o meu irmão caçula é do segundo casamento da minha mãe. Meu pai morreu num acidente quando eu tinha 4 meses. Poxa. Ele morreu, então a minha mãe ficou viúva, né? Tinha 2 filhos, já tinha perdido um filho por envenenamento, comeu um veneno sem saber. Isso mais ou menos 4 anos antes da morte do meu pai. Aliás, 2 anos antes da morte do meu pai. Então, minha mãe, ela passou um período muito difícil, né? Perdeu o filho, perdeu o marido, tudo em acidente. Aí, ela se casou de novo, teve um segundo casamento, e meu irmão caçula é irmão por parte da mãe, né? Do segundo casamento. Mas nos damos bem, nós sempre tivemos. Aliás, eu tive mais afetividade com ele do que com o mais velho, porque o mais velho tinha 8 anos mais e o mais novo 4 anos menos. Então a gente tinha Uhum. proximidade maior de convivência, brincava mais junto, né? Quando eu cheguei nos 10 anos, meu irmão já tinha 18, o mais velho, então eu já estava, naquele tempo já era muito adulto. Então a Uhum. convivência de infância, adolescência foi mais com os dois, né? E crescemos, foi aquela história, grupo escolar, que naquele tempo era grupo escolar, né? Uma pergunta aqui. Se o irmão fechar os olhos agora, qual lembrança assim, marcante que envolve o pastor e a sua mãe, o seu pai, que o irmão poderia compartilhar com a gente? Qual lembrança que vem assim? Olha, do meu pai eu não tenho nenhuma, a não ser fotografia, eu não tive nenhuma convivência, né? Só Uhum. histórias que a minha mãe contava. O segundo casamento dela durou apenas até meu irmão nascer, ela foi abandonada pelo marido e ele sumiu. Ela nunca mais se casou, então ela só arrumou mais um filho no segundo casamento. Então, dizer assim, Aham. figura de pai eu nunca tive, né? Na verdade, eu nunca tive um pai e nem um padrasto, na verdade. Então, a minha Não teve uma mãe, referência. a minha mãe foi uma pessoa muito batalhadora. Ela era uma disciplinadora. Você vê 3 meninos, né, para uma senhora trabalhando e a gente, pela necessidade, começou a trabalhar tudo muito cedo, né? A gente trabalhava naquele tempo, eu com 8, 9 anos já estava trabalhando, 10 anos, engraxando Uhum. sapato, fazendo alguma coisa. Quer dizer, toda a rendazinha que tinha, a gente somava para poder viver com o mínimo, né, que se tinha. Era um mundo bem diferente de hoje. Mas assim, da minha mãe tem muita coisa marcante, né? O que eu me lembro bem, assim, uma coisa que foi muito impressionante, eu machuquei uma vez, eu pulei de cima de uma árvore, perto do pau, né? Um pedaço de pau na perna, na Uhum. parte interna da perna direita. E aquilo começou a inchar muito. E eu corri para casa, os meninos. Era briga de turma, né? Uns brigando com o outro. Eu cheguei em casa, a minha mãe trabalhava fora, e ela estava quase para chegar. E nós tínhamos uma vizinha que ela bebia, enchia a cara de cachaça, a mulher. Sim. E ela queria me operar, vamos dizer, ela pegou uma gilete, né? Esquentou no fogo, desinfetou. E estava preparando, mas ela tremia tanto, ela ia cortar minha perna para tirar o pau, porque estava fundo. Tinha que cortar Rapaz. aí tinha que cortar quase 1 centímetro de carne para essa parte, a batata da perna, né, que é músculo na verdade, e estava doendo demais. Eu estava disposto a qualquer coisa para tirar a dor. E minha mãe chegou naquele momento. Se não tivesse chegado, eu ia sei lá o que ia acontecer comigo ali, né? E aí me levou e atendeu. Então essa é uma coisa que é uma história que quando você pergunta a infância, eu lembro desse incidente aí que poderia ter É sido aquela pior. providência, né? Chegou na hora. E um outro, eu era menor ainda, nós estávamos atravessando uma avenida em Batatais, perto de um posto, e eu estava segurando na mão, a gente estava de mão, as crianças andavam de mão dada com a mãe, né? Tava eu e minha mãe só.
E passou um caminhão numa esquina e nós, quando nós atravessamos, na avenida vinha um Ford 28, aqueles Fordinho 28. O cara perdeu o Uhum. freio, vinha descer, era uma descida, vinha descer na avenida. E quando vê, nós nos vimos na frente dele. E aquela charanga ia passar em cima. Eu lembro que a minha mãe me puxou pela mão, quase que debaixo da roda do carro, né? Então, quer dizer, duas Sim, coisas ruins que eu me lembro, né? A minha mãe me salvou essas duas vezes aí, praticamente de alguma coisa que poderia ter sido grave, né? A minha mãe era muito presente, era uma pessoa que tem muitas histórias, ela era muito disciplinadora, né? Eu me converti com 15 anos, então aí houve um rompimento com a minha avó, que era muito católica, eu fui para a igreja, essa é a pergunta ela que eu vou fazer agora para o irmão, que envolve a é, sua conversão. Porque a sua mãe, ela não era convertida, né? Ela é bem, provavelmente bem católica. E como que foi a conversão do irmão, assim, para... Como que foi esse na processo? verdade, foi eu era católico, de praticante, né? Minha mãe não era muito, a minha mãe era muito mística, ela ia em benzeção, ia em qualquer lugar que falava que dava certo, ela ia, né? Então era uma Aham, católica muito nominal, mas a minha avó paterna, italiana, né, ela era muito católica. E eu era muito querido da minha avó, ela me chamava de Bertinho, né? Bertinho, Bertinho, que é Carlos Alberto. Então, na família do meu pai me chamavam de Alberto. E ela me chamava de Albertinho. E aí ficou Bertinho. Albertinho. É Bertinho, Berto, 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 né? Bertinho. Minha mãe me chamava de Berto, né? Então na Aham. família era Berto. Os italianos faziam muito isso, né? De reduzir Ah, para metade. Então, em vez de Alberto, era só Berto, né? E minha avó era Bertinho. Então, a minha avó era muito próxima. Talvez por eu ter perdido o pai mas muito o irmão não cedo, é de origem italiana, não, ou é? a minha avó só, minha avó Sua avó. materna, minha avó Aham, paterna. Então, quer dizer, a minha avó nasceu na Itália, veio muito sim. criança para cá, né? Já o meu avô, ela era casada aqui no Brasil, casou com um baiano. Eu sou uma mistura de italiano com baiano. Rapaz, que salada. A minha mãe, né? Minha mãe aliás, o meu pai, ele tinha essa mistura, né? Tanto é que o meu irmão mais velho puxou muito para minha mãe, para o meu avô, né? Ele Hum, era mais moreno do que eu era mais branquelo, fui mais branquelão, puxei para meu pai. Eu tenho duas fotos do meu pai só, então as características ficou mais ligada a ele. E meu irmão mais a minha mãe, o mais velho que já faleceu. uhum. Então, quando eu me converti, eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos. Foi um vizinho, né? A família do pastor Geraldo Pupim, nós morávamos ao lado. O Geraldo Pupim já era casado, casou muito cedo, tinha vindo do Paraná. Ele se converteu, a esposa dele, a Vilani, se converteu e começaram a levar os pais, né? O seu Agostinho Pupim, a dona Tarsília Pupim. Você conheceu a dona Tarsília, pelo menos. Uhum. E a vizinhança teve uma conferência na igreja, me convidaram para ir na conferência e eu fui. E aquela conferência foi o meu primeiro contato com. Era um pessoal da Liga do Testamento de Bolso que estava pregando. Isso foi em 67, comecei de 67, final de 66 para 67. Eu fui batizado o dia. Eu fui batizado em 67, eu acho que foi dia 13 de 67, de junho. 13 de junho de 67. Eu tinha convertido uns 6 meses antes. Então era bem menino ainda, né? Bem crianção, entrando na adolescência. Só que aí Sim. aconteceu o quê? A minha avó se afastou. Eu tomava benção, pegava na mão, benção, avó. Ela, Deus te abençoe, meu Bertinho. Aí daí para frente, quando eu tomava benção, ela pegava minha mão bem muito mole, assim, quase com as pontas do dedo, que ela apertava forte. Ela pegava com a ponta do dedo, olhando de lado Aham. e dizia, bençoe, Deus abençoe. Mas não olhava mais para mim, nunca mais teve papo comigo. Porque ela era muito católica, e ela falava que os protestantes eram ciganos. Porque o pastor Jaime Rose tinha começado a igreja que ele armava uma tenda num terreno perto da nossa casa, uma pracinha, Sim.
uma tenda que nós usamos nos primeiros acampamentos aqui na região. Aquela tenda ele ganhou dos Estados Unidos, veio de lá, num container. Ele armava essa tenda e fazia conferência. O pastor já empregava todo dia, de terça até domingo. Só descansava a segunda. E a tenda era armada nos bairros. E quando ele veio para perto de casa, eu já tinha convertido. Então eu ia lá e minha avó falava assim, o cigano vai te levar embora. Tinha muito cigano naquela época. E ele falava tudo enrolado. Esse cigano estrangeiro vai te roubar. E aí ela foi se afastando. Mas a minha mãe deu apoio. Minha mãe ela não ia, mas também não fez oposição, né? Os seus irmãos também não chegaram a se converter? Não. Nunca foram. O meu Na irmão família, caçula, só. meu irmão caçula foi assistir o meu batismo, minha mãe foi assistir o batismo. Meu irmão mais velho nunca entrou na igreja, em hipótese alguma. A minha mãe, depois que eu estava pastoreando em Orlândia, mais à frente, teve um irmão, Antônio Carlos, veio evangelizar. Eles vinham muito evangelizar minha mãe. Ela fez uma decisão com ele, chegou a ir para a igreja. Ela estava alguns anos antes da morte dela. Ela chegou a ir para a igreja, mas ela estava cega de um olho, tinha tido uma crise diabética muito forte, estava com um pouco de depressão. Mas eu acredito que a minha mãe tenha se convertido, pastor, porque ela era muito, embora não fosse muito praticante do catolicismo, mas ela tinha muitas imagens em casa, santo na parede, aquela coisa. E, na verdade, ela sumiu com aquilo tudo depois dessa vinda do Antônio Carlos. Eu nunca mais vi nada em casa, nas paredes, era por conta própria, ninguém falou nada. E ela, talvez alguém tenha falado, né? O Antônio Carlos, o Hélio, que era amigo meu na época, são amigos até hoje, né? Estão vivos. Então, eu não sei. Ela nunca testemunhou na igreja, nunca foi batizada, mas ela frequentou a igreja há uns 6 meses. Público. Não sei, aquela coisa no céu para saber, né? Lá a gente vai ter muita surpresa. De ter se convertido. É uma espera para quem sabe. Quem sabe. Então, bem resumido aí é isso. O irmão é casado com a dona Agnes, uma pessoa que eu admiro, tenho muito respeito, carinho por ela, ela sabe disso. E me fala um pouco, o irmão se casou, o irmão tinha quantos anos? E uma pergunta aqui, como que o irmão conheceu ela e quem que pediu em casamento? Foi o irmão ou ela? Bem, eu tinha, quando eu conheci a Agnes, eu estava afastado da igreja. Quando eu fui fazer o exército, quando eu fiz 18 anos, eu estava muito firme na igreja. Eu converti com 15, de 15 até os 18, eu tinha crescido, vamos dizer, relativamente bem. Porque eu era sozinho, né, em casa, né, não tinha uma ajuda de família cristã. Mas eu não perdia nada na igreja. Eu aproveitava de tudo, escola dominical, cultos, conferência, conversas, né? Havia muita oportunidade de contato. Então, aí na época do exército, que eu estava servindo o exército, eu fiquei um pouco distante na fé, sabe? Você começa uma vida que eu trabalhava, estudava e fazia o tiro de guerra. Era muito difícil. Eu fui em 71. Aí o que aconteceu? Eu naquele período, o pastor Jaime já tinha deixado a igreja em Batatais, tinha ido fundar a igreja em Altinópolis, já estava lá há mais ou menos 1 ano, tinha ficado um pastor no lugar dele aqui, pastor Domingos Avelino, era um pedreiro que se converteu, o pastor Jaime que preparou ele, mas era um bom pregador. Ele imitava o pastor Jaime, gritando, né? Ele era um pregador muito dinâmico. Mas pela pouca formação que ele tinha, acadêmica, era um homem assim, de um conhecimento bíblico, para nós, na época, muito bom. Era tudo muito novo, né? Só que ele caiu em adultério. Ele tinha 4 meninas. E ele, aquela vida dele, sei lá, acho que ele não suportou muita mudança. Caiu em adultério, desmanchou o casamento, foi embora para Ribeirão, morar com outra mulher, destruiu a vida. E aquilo ali, eu já estava meio capenga, né? Aquilo foi o golpe de misericórdia. Eu fui me afastando. A cidade a igreja de Batatais, na época, só para você ter uma ideia, era a única igreja batista aqui na região, no nosso meio.
E Uhum. ela era cidade pequena, na época tinha 28 mil, 25 mil habitantes, Batatais. Aí todo mundo falava da igreja, ó, o pastor lá Isso. fugiu com... Quantas mulheres que ele fugiu? Falava que ele fugiu com 4, que tinha 4. Então vocês entregam o dízimo lá para isso, para ele ter bastante mulher e tal. Sabe aquela zombaria de incrédulo, né? Aham. Então, a metade da igreja, quase, na época, debandou, envergonhado, né? Foi muito ruim. O pastor Jaime entrou em pânico, coitado, porque ele teve que vir confrontar, o Domingos estava negando, eu lembro que teve uma confrontação muito séria, aí ele admitiu, foi muito difícil. E quando o pastor Jaime, então, era diácono, assumiu a igreja no meio daquela correria toda, não tinha feito instituto, nada. Era igual o Domingos, era alguém que estava ali, você vai ser o pastor. Né? Mas aí eu fui me afastando. Eu fiquei mais de 4 anos afastado. Nesse período que eu conheci a Agnes. Eu trabalhava na Jumil, era desenhista, né, projetista. Ela veio de São Paulo, mudaram para cá, já tinha morado antes aqui, mas tinha ido embora, voltou. E ela foi trabalhar no faturamento da empresa. E aí o nosso contato foi lá, né? Conhecemos lá dentro, em festinha da empresa, começamos tal. Ela se apaixonou por mim, pegou no meu pé, não teve jeito. Não Então, teve jeito. eu pedi em casamento, mas foi ela que quis casar comigo. Ela É, quis. A ela fala o iniciativa foi contrário, hein? ela não nega, não, ela admite. Quando ela tá Ah, brava, ela fala, me arrependi de ter te procurado. Aí ela volta às boas. Mas foi a aí desse gente. casamento. Ah, Eu casei com 22 anos, nós temos a mesma idade, né? O aniversário dela é depois de amanhã, ela faz a mesma idade minha. Então nós éramos muito então ela é mais crianção, velha, né? então. Eu sou 15 dias Ah, mais ela é velho. mais velha. Eu já fiz 68, ela vai fazer. É verdade, é verdade. Meu irmão já fez. Aham. Eu já fiz dia E aí 12, desse ela faz casamento veio 27. 3 filhas. Oi? Desse Ah, casamento sim, três, surgiu três, 3 filhos. três filhas, né? Tem a Luciana, a Thalita, que é a do meio, a Luciana. Aham. Aí, 6 anos depois veio a Thalita e 15 anos depois da Luciana veio a Letícia. Aí eu já estava em Orlândia na época. Então a Já Letícia, são a quantos caçula, anos de casamento? que eu tô casado, faz É, 75, acho que é 40 e 45? 40 e quanto, hein? 45, né? É, 45, 2020, né? 75, exatamente. É. Vamos fazer em dezembro agora, então, 45 anos. O tempo 45 passa anos rápido. juntos. E Passa. hoje tem 2 netos. Como é que é? Não, só uma neta. Eu acho que eu vou ser Só a netinha, avô. né, da Lu? Aham. A netinha já vai fazer 18 agora em dezembro. A única. Certo. Então, aqui, ó, eu quero agora, falando nessa questão de casamento, o senhor tem que mencionar pelo menos 4 qualidades da dona Agnes que para a permanência do casamento. 4 qualidades na dona Agnes que tem contribuído para a permanência do casamento, na sua opinião. Bem, eu acho que a principal é que a Agnes é uma pessoa muito amorosa. Quer dizer, quem é do Aham. círculo dela, e eu sou talvez hoje a pessoa mais próxima, né? A mãe dela já faleceu, o pai já faleceu. Então, ela é muito. A Agnes sempre foi muito carinhosa, muito atenciosa, amorosa, né, com as pessoas. Então, isso nela é uma coisa cativante. Todo mundo que conhece a Agnes logo percebe essa qualidade, né? Quando ela gosta de alguém, ela realmente se dedica àquela pessoa. Então, eu creio que em todo o nosso relacionamento, desde quando nos conhecemos, essa facilidade afetiva dela e amorosa foi muito importante. Porque eu não fui. Ela foi criada com muita afetividade, mais perto do pai, mais perto da mãe, né? E a minha criação era um pouquinho diferente. Então, Uhum. aquilo para mim era até um pouco novidade, né? Uma afetividade. Porque nós éramos tudo menino em casa, né? Aquela coisa muito. Moleque briga muito, né? Muito chega para lá, deixa para cá. Então, acho que aquilo foi um fator. O outro lado, que eu creio também que pesa muito, é o cuidado que ela tem com a família, né? Mesmo antes de nós termos filhas, a gente falava, né? A Luciana nasceu, a gente estava com 1 ano de casado. Veio muito cedo, ela trabalhava, eu trabalhava.
Então, é aquela coisa, ela sempre foi muito do lar, embora trabalhou muito tempo fora, mas a casa para ela sempre é um lugar assim, muito bem cuidado, muito bem, vamos dizer, aquele ambiente que sempre ela quer que esteja agradável, né? Que associa muito com o que ela é. Em relação às pessoas, ela faz a mesma coisa com o ambiente. Eu acho que Certo. uma terceira qualidade é que ela é muito tolerante, porque eu sou um cara chato pra caramba, né? Eu acho que a tolerância Aham. dela, a paciência dela, embora ela de vez em quando perde também, né? Mas ela é mais paciente. Isso tem, você sabe que a paciência é uma qualidade, a longanimidade, né? Ela é muito assim também. Você vê de Aham. quatro, ainda tem mais uma. É, tem mais uma. Ela tem tanta qualidade assim que você poderia enumerar, mas essas três são as Eu nem lembro. principais. E Então, eu acho que a amorosa, outra, pastor, a outra pode ser. tolerante. Eu acho que a Ah, outra qualidade, embora pode parecer até estranho, mas é o fato de nós sermos muito diferentes um do outro. Sabe, essa ideia de dizer que os opostos se atraem, eu e a Agnes temos gosto muito diferente. Até em comida, cor, vamos dizer, as coisas uhum. mínimas. Nós nunca concordamos muito com o gosto. Então eu acho que isso aí é um fator importante, porque você acaba tendo que se adaptar, né? Eu acho que isso se torna um fator importante. Certo. A gente até brinca de vez em quando a Uhum. gente está fazendo uma coisa e discorda de uma coisinha boba lá, a gente fala, mas nós não conseguimos concordar com nada, nem nisso, né? Acaba sendo um chavão, né? Nossa É, mas discordância. é o que falta no. Aham, o que falta no Exatamente. O que preenche falta no. não completa. Né? Eu acho que isso aí tem uma Exatamente. importância muito. A irmã Agnes, ela sempre trabalhou fora. E Até como que foi aposentar. isto? Como que foi para o irmão essa decisão entre ministério com tempo integral e trabalho secular? Tá ouvindo? Dani, eu entreguei minha vida. Eu não vou contar essa história porque ela é um pouco longa. Mas foi num acampamento lá em Jabuticabal. Tô ouvindo. Você não está ouvindo? Não, tô ouvindo, tô ouvindo. Parece que deu uma Ah, interrompida não, tá. Eu na estou ouvindo bem. transmissão, mas tá perfeito. Tá. Então eu entreguei a Ah, minha vida assim para o ministério, sem saber muito o que estava fazendo, num apelo, num acampamento lá em Jabuticabal. Lá tinha um acampamento das Igreja Batista Bíblia, a Igreja Batista Livre, o pastor Bob, né? Do pastor Jaime. Uma vez o pastor Jaime foi pregar, levou os jovens daqui. Primeiro acampamento que eu participei, tinha 70 jovens mais ou menos. Eu era um dos caçulinha lá, né? Dos mais novinhos. uhum, Aprontaram muito comigo lá, sempre os mais pequenos. Mas ali, foi marcante. No último dia eu entreguei minha vida, né? Teve um apelo. Eu não sabia direito o que eu estava fazendo. Mas eu fui sincero uhum, naquilo ali. Quer dizer, quando eu me afastei, então, da fé, aquilo parecia que tinha morrido tudo, né? Eu planejei ir para um instituto bíblico, na época não tinha onde estudar. Eu queria ir para Peniel, que era o único conhecido que tinha, mas lá tinha um critério, tinha que ter 18 anos, tinha que ter autorização do pai, da mãe, do uhum. pastor, e eu não tinha nem idade, então eu tinha que esperar. Nessa espera foi quando eu então, me afastei, aquele período, na época do Exército, e quando eu voltei, já tinha o Instituto em Ribeirão. Né? Eu quando eu entrei, acho que foi 78, 79, não lembro exatamente. Eu voltei da primeira turma, no terceiro ano da primeira turma que foi quando eu entrei. Formou o pastor Geraldo, formou a irmã Rosana Venâncio, que é membro da nossa igreja em Orlândia, formou o pastor Eurípides, que está lá em São Simão. Ele era tudo dessa primeira turma lá E que nessa formou. época, a irmã Agnes era convertida? Aí tem uma história também longa, porque quando eu me reconciliei com Cristo, eu já estava casado. Sim. Nesse período que eu fiquei fora, Uhum. por isso que eu casei muito cedo. Quando eu casei, nós casamos assim, de uma maneira muito rápida, né? Até
um ano de namoro, começamos a namorar no dia 1º do ano, casamos dia 27 do mesmo ano, de dezembro. Então, ela nem sabia que eu era quem eu era, nem não sabia nada um do outro. Quando ela ficou sabendo que eu era crente, eu já estava há uns 2 anos casado, veio trabalhar um rapaz aqui em Batatais, foi trabalhar comigo na Jumil, Paulo, né? Ele era um crente desviado. Foi trabalhar, era desenhista, trabalhamos juntos, foi morar perto da minha casa, e ele desviado, ele ficou sabendo que eu era desviado. Pô, você é crente, né, rapaz? Eu quero voltar para a igreja. Ele era de Araras, mudou para cá, eu era lá, agora estou desviado, eu casei, era novo casado, recém-casado também. Ele insistindo que eu levasse ele para a igreja. E aí a Agnes começou a leva, também não sabia que você era da igreja, aquela coisa. Aí levei. E nesse levar para ele, no dia que eu pisei na igreja, Deus falou comigo de novo. Aí eu fiz a reconciliação. Foi a única vez que eu pisei na igreja, desde que eu tinha me afastado. Aí a Agnes começou a gostar, com uns 2 anos quase indo, né? Aí, quase 2 anos, não, 1 ano, ela foi firme. Depois eu entrei no Instituto Bíblico, me matriculei, aí eu trabalhava, fazia Instituto Bíblico e estava casado, e a Luciana estava recém-nascida, tinha um bebê em casa. Aí você imagina que vida que eu passei a ter. Olha, dá um livro aqui, esse relacionamento, dali até a conversão dela. Pastor, tem coisa aqui, é uma história que precisaria talvez um capítulo à parte. Mas ela veio se converter... Capítulo à parte, eu imagino. Ela se converteu mais ou menos uns 4 anos depois que eu tinha terminado o seminário, uns 3 anos depois. E ela se converteu com a Vilani. Eu trabalhava na empresa na época ainda, e eu fui para um trabalho na Venezuela, fazer um trabalho de desenho. A Jumil tinha um convênio com uma empresa lá, uma empresa cubana, que tinha na Venezuela. E eu fui para fazer os projetos de fornecimento de peça. Eu fiquei 40 dias na Venezuela, fazendo o trabalho lá. E foi o único período que nós ficamos distantes um do outro, desde o casamento. E naquele período ela se aproximou um pouco, a Vilani visitava ela, tal. Quando eu cheguei, ela deu a notícia que tinha se convertido. Então foi um período assim. Daí para frente, tudo começou a mudar, né? Nós estamos juntos até hoje, pela graça de Deus. E Se ela eu não não te tivesse opôs reconciliado... quando o irmão foi para o ministério de tempo integral, ela não relutou, ela não... Ou ela te apoiou totalmente? Não, eu já tinha dito que o meu plano era um dia dedicar tempo integral ao ministério. Eu tinha uma empresa, eu ganhava bem na época, eu era projetista, né? Então eu tinha muitos anos de empresa, a empresa estava crescendo muito, era bom salário, tudo era bom, era muito difícil deixar. Ela concordava, né? Ela falava que sim, mas ela não sabia a dureza que seria, né? Porque ela também não tinha muita noção, e nem eu, na verdade, tinha. Aí, quando foi em 82, 83, a empresa que eu estava, a Jumil, ela entrou em concordata. Teve um problema lá, na época o Delfim Neto era ministro das Finanças, ele mandou a empresa importar produtos, todo mundo importou muito maquinário, e a Jumil importou uma fundição da Alemanha, né? Montou um negócio que até hoje tem, fantástico, só que entrou num endividamento a longo prazo. E mais ou menos 6 ou 7 meses depois que as empresas todas se endividaram, o Brasil teve uma má desvalorização do cruzeiro. Ou seja, quem tinha dívida em dólar, viu a dívida aumentar em 30% numa canetada do governo, né? E aí as empresas começaram a quebrar, foi uma quebradeira muito grande. E a Jumil não quebrou, mas entrou em concordata. E eu fiquei 2 anos, os 2 anos da concordata eu fiquei na empresa. E quando estava no fim da concordata, fui demitido e já com emprego arrumado na Henck Zanini, em Ribeirão Preto. A Zanini, em Sertãozinho, tinha um convênio com a Henck, tinha vindo da Alemanha,
Naquele tempo, desenhista era uma área muito carente, não tinha quase. As empresas ficavam fazendo... Os funcionários eram assediados, né, das empresas para ser levado para outra. Era muito, muito raro. Eu era formado no industrial, né, curso técnico, e já tinha aquela experiência, então era muito cobiçado. Só que quando eu me vi fora da empresa, eu falei, será que não é o momento? E aí conversei com ela, né? Eu nem falei das duas empresas que eu ia fazer teste em Ribeirão, já estava combinado. Quando a firma me demitiu, eu já sabia que eu tinha para onde ir. Mas, naquele meio tempo, né, converso com um, converso com outro, não tinha nenhum pastor, nem missionário na região nossa de tempo integral. O pastor Geraldo, que era meu pastor, trabalhava, ele tinha uma empresa, ele era radiotécnico. O Dosualdo, naquele tempo, tinha chegado em Altinópolis, ele trabalhava no escritório de contabilidade, ele era contador formado, trabalhava lá. O pastor Alvo, na época, estava para São Paulo, ele era seminarista lá, ele estava congregando em Santo André, era obreiro na igreja lá, mas trabalhava no banco. Tanto é que ele deixou o banco quando eu estava com ele em Orlândia, já agora recente, né? Recente. Quando a gente é velho, nada é recente, tudo é antigo. Mas aí, naquele momento, pastor, eu achei que era o momento de decidir, sabe? Aí foi o momento que a Agnes me deu mais apoio. Porque nós íamos ter um período financeiro muito difícil. E tivemos, uma época muito dura. Eu fui levantar sustento como evangelista. Eu não era ordenado. Eu fiquei 3 anos e meio no ministério por conta própria. Eu fazia conferência, eu ia para lá, para cá. Fundamos o Jornal de Apoio naquela época. O Jornal de Apoio tem 35 anos. Né? Naquele período ali nasceu o jornal. Foi tudo assim, era muita visão para pouca cabeça e pouca experiência. Mas Deus foi dando graça. A gente começou tudo ali, né? Foi uma coisa... Teve uma hora que nós ficamos muito difícil. Eu quase voltei a trabalhar, porque eu quase perdi a casa, né? A prestação subia e o meu salário diminuía. Era uma coisa difícil. Mas aí Deus providenciou que nós tivéssemos um acordo com a Caixa Econômica no financiamento e tal, a inadimplência de meses, 6 ou 7 meses inadimplente, fez um reajuste, baixou a prestação e nós conseguimos ficar. É a casa que eu moro até hoje. Então foi assim, ela sempre me deu muito apoio. Eu nunca mais voltei a ter um trabalho fora do ministério. Então eu fui a primeira pessoa na nossa região a ter tempo integral no ministério. Foi pioneiro. Ninguém tinha tempo integral. Ninguém tinha. O pastor Geraldo, 2 anos depois, ele vendeu a radiotécnica dele, passou a dedicar integral, a igreja tinha crescido. Não era integral porque não tinha como sustentar. Eu fui meio doido, né, na verdade. Eu falava, se vocês quiserem me ajudar, eu não estou mais trabalhando em nada que dá dinheiro, não. Eu estou só dedicando ao ministério. Eu me lembro que quando eu fui em Barretos, aí, o pastor Delbert falou para mim assim, mas você não vai arrumar um serviço para sustentar a sua filha, a sua esposa? Eu falei, não. Deus me chamou para o ministério, eu vou ficar no ministério. Eu não sei o que ele pensou, mas o pastor Geraldo sentou comigo, o pastor Geraldo, depois de 6 meses que eu estava em tempo integral, ele sentou comigo. A Agnes lembra disso, sentou aqui em casa comigo, mas tentando fazer a minha cabeça para eu arrumar um emprego, que eu ia perder a família se eu não arrumasse um emprego. Então eu não tive nenhum incentivo para o tempo integral. Mas, pela providência de Deus, desde aquela época, eu já perdi o meu sustento, pastor, 2 vezes. Comecei do zero de novo, nessa vida toda. Então, na verdade, eu levantei sustento 3 vezes. A primeira, depois, uma outra ocasião que eu tive uma mudança ministerial, fui no zero, tive que começar tudo de novo. E quando eu entrei na AME, com 50 anos de idade, eu fui levantar sustento de novo. Então, quer dizer, eu passei a vida assim, né? O Jornal de Apoio, ele tem quantos anos já? Então, o Jornal de Apoio foi fundado em abril de 84. A primeira edição foi em abril de 84. Ele está com 36 anos já. 36 anos. Na sua opinião, o Jornal de Apoio, qual contribuição ele tem dado para as igrejas batistas, dependente, bíblica, regular? Qual contribuição ele tem dado?
nesses anos? Olha, quando eu sempre, os últimos anos que eu trabalhei na empresa, eu já tinha saído, os últimos 4 anos na empresa, eu não estava mais no setor de projeto. Eu tinha saído da engenharia de projeto, tinha ido para a parte de marketing. Tanto é que quando eu fui para a Venezuela, aquele período que eu fiquei lá, eu estava fazendo essa transição do departamento de engenharia para o departamento de marketing. E naquele tempo, eu fazia um jornal da empresa. A empresa tinha um jornal interno, informativo Jumil. O irmão é E eu jornalista fazia isso. formado. Não, eu não sou. Eu tenho registro de jornalista, eu sou profissional na área, mas eu não fiz o curso de jornalismo. Teve uma época, eu precisava lembrar agora o ano que foi, na década de 80, final da década de 80, surgiu uma lei, ela durou uns 2 anos só, que todo profissional de imprensa, porque a maioria dos jornalistas não era formada em jornalismo, era formada em outras áreas, né? Então, teve como é que fala, eu esqueci agora o nome da palavra, alguém entrou na justiça para conseguir o registro legal, a legalização da profissão, para quem tinha X experiência comprovada e não tinha o registro de jornalista. Aí um amigo meu falou, por que você não entra? Eu falei, mas eu nunca trabalhei profissionalmente no jornal. Na Jumil eu era funcionário de uma área, eu fazia o jornal, mas não era a minha área. No jornal de apoio, já tinha alguns anos, vários anos na época, eu falei, também não é um jornal, eu não vivo do jornal, o jornal é da missão, é uma coisa, não tenho renda, não sou um profissional da área. Ele falou, não, mas se você juntar tudo que você tem, eu escrevia muito em jornais, em Orlândia, Batatais, escrevi muito no Estadão, tinha publicado matéria, né? Ele falou, junta tudo que você tem, o máximo que você puder, assim, tira a cópia e leva no Ministério do Trabalho em Ribeirão Preto. É a chance que você tem de legalizar. Aí ele me deu o procedimento todo, o processo tinha que fazer, montei o processo eu mesmo. E fui lá, a Agnes foi comigo lá no Ministério do Trabalho em Ribeirão, um prédio grandão que tem lá, a primeira vez que eu entrei lá. Aí fui lá, me apresentei e tal, pegaram meus documentos, os caras faziam com má vontade, porque era um liminar que tinha sido, agora eu lembrei a palavra. Então eles tinham que fazer o registro, aí eu comprovei tudo. Aí eu saí com o registro lá de jornalista, né, naquele tempo. Então está na minha carteira. Eu tenho registro profissional, mas eu nunca auferi lucros trabalhando como jornalista, embora escrevi a vida inteira. Certo. Então, E a AME, você voltou. a AME não. O Emaús. Como que surgiu a ideia do Emaús? Então, deixa eu te responder a questão do jornal de apoio, que eu não te dei. Ó, você perguntou qual a importância que ele teve no meio. Eu Isso. acho que uma coisa importante, pastor, porque na época, quando eu quis começar o jornal, eu conhecia pouco jornal evangélico. Chegava uma e eu tinha o sonho de conhecer os outros movimentos, Batista Bíblico, Batista Regular. Aqui na região não tinha nada disso. Então a ideia era fazer uma aproximação das igrejas da mesma fé e ordem. As igrejas fundamentalistas, vamos dizer assim, em geral. Então, quer dizer, ao longo dessa história toda, eu creio que esse foi o que nós conseguimos. Eu sempre transitei muito bem no meio batista fundamentalista, regular, bíblico, independente, no Brasil inteiro. Então, o jornal, eu acho que essa foi a contribuição principal. Além da divulgação do trabalho missionário, uma série de coisas que vem, mas o ponto-chave foi essa. Nós fizemos vários congressos. O primeiro congresso em Ribeirão Preto, eu fiz junto com o pastor Milton, ele trouxe o pessoal lá da Bob Jones, você deve lembrar, você participou ali, eu acho que você já lembra disso aí. Aqueles congressos foram resultado do jornal de apoio, porque nós já conhecíamos gente na época a ponto de convidar gente do Brasil inteiro. Pelo menos não conhecia pessoalmente. Então, aquele primeiro congresso foi interessante, porque, vamos dizer, muita gente se conheceu pessoalmente ali. O jornal, Então, ele ligou, né? Ele foi um elo de ligação com esses movimentos. Isso. Até hoje, de uma certa forma, tem uma ligação muito íntima com isso. E aí, depois do jornal de apoio,
aí surgiu a ideia da AME ou o Emaús? Qual que veio primeiro? Veio junto. Eu ia na época, quando nós começamos a ideia do seminário, eu tinha feito o curso de pós, estava fazendo a pós-graduação em missiologia lá em Viçosa. Estava fazendo o curso, e por ser uma escola presbiteriana, eu fui meio preterido aqui na região. O pessoal não me dava, eu fui cortado de lecionar, não vou ficar citando muita coisa aí, porque é a história passada, né? Mas eu fui colocado de lado, porque, na verdade, eu era visto assim, meio como liberal, vamos dizer assim, diante de um conservadorismo exacerbado que tinha na região na época já. Você viveu um pouco disso, que você lembra de um episódio aí, que nós estávamos formando um grupo, lá reunimos em Orlândia, aí teve uma denúncia, vocês foram conversar, você foi da equipe, foi conversar com o pastor Jaime, você, o Dosualdo, o Álvaro, né? E eu não fui, porque eu falei, não adianta ir, né? Eu era o mais envolvido, mas nem quis ir. Porque falar que a gente queria fundar uma convenção, fundar um movimento, sei lá, era uma compreensão muito errada do que se fazia. Hoje todo mundo faz o que a gente fazia naquela época e está legal, né? Naquele tempo, acho que a gente andava um pouco na frente, pelo menos. Mas isso era visto como algo ruim, né? O jornal de apoio começou a O ser visionário, condenado. né? O visionário era criticado. Era aquela coisa meio... Era um negócio assim, dá um livro isso aí, é um capítulo da história batista aqui na região, que precisa ser escrito um dia. Muita besteira que tinha e muita coisa boa. Então você tinha que saber separar o joio do trigo ali, que havia umas cabeças meio complicadas. Agora, o que aconteceu nisso? Aconteceu que nós tínhamos um plano de ter um seminário. Eu queria fazer isso. Eu ia para Campo Grande, nós íamos começar o seminário lá, já tinha o jornal há alguns anos, e eu cheguei a ter contato lá com vários pastores, eu ia mudar para Campo Grande. Mas aí houve todo um milagre, eu não sei se eu já te contei, mas eu não vou contar isso aqui em público, né? Mas houve uma história toda que Deus me disse, não vai não, né? Então eu não fui. Nesse meio tempo, o pastor Álvaro tinha em Orlândia, nós somos da mesma igreja. Eu e o Dosualdo, nós crescemos jovens aqui em Batatais. Eu sou o mais novo dos três, o Álvaro tem acho que 3 anos mais que eu, o Dosualdo tinha, se não me engano, 5 anos a mais, talvez. Eu era o mais novo, mas nós convivemos na mocidade, fizemos muita coisa junto, acampamento, mocidade local, encontros regionais e tudo. E aí, o pastoral estava querendo começar um seminário lá, fazer base em Orlândia, mas ele tinha uma escola de treinamento básico, que eu dava aula lá. Tinha aula de terça-feira, ia para lá, dava aula só para treinar o obreiro da igreja. E chamava Escola de Treinamento Básico Emaús. Era só para a igreja. Aí ele falou... quando ele me convidou para ir para trabalhar com ele em Orlândia, que ele estava muito sufocado, ele não sabia da minha história do seminário e nem da minha ida para Campo Grande. Ninguém aqui na região sabia. Ficou sabendo depois, né, quando fui para Orlândia. Mas a conversa de ir para o Mato Grosso do Sul era familiar só. E aí o que aconteceu? Eu falei, bom, eu vou com uma condição. Ele queria que eu fosse seu pastor lá. Ele, como trabalhava no Banespa, ele queria ser o segundo homem. Você vem ser o pastor, você está como missionário, ganha pouco, você vai ser o titular, você recebe aqui, eu vou ser o seu auxiliar. Eu falei, não, eu vou com uma condição, pastor. Se a gente transformar essa ideia de uma escolinha num seminário, eu fico sendo o segundo homem e vou cuidar do seminário e te ajudo naquilo que for preciso na igreja. Fico no segundo ponto aí. As conversas evoluíram, ele conversou com a igreja, houve todo um processo lá de conversar e tal, e foi como eu fui para lá. Só que nesse meio tempo, nas idas para Campo Grande, nós estávamos desenvolvendo o estatuto da AME, eu e o Fridolin Jansen. Na verdade, quem criou a AME foi eu e o Fridolin. Então, nós íamos fazer o seminário, ia ser um centro de treinamento em Campo Grande, com o seminário, e a missão nascendo junto para a gente, então. Tanto é que a consulta de Campo Grande, quando começou a AME, foi feito lá por causa disso. Você vai ver na história da AME. Foi lá na Igreja do Calvário. Tem foto lá. Então, tudo foi feito baseado lá. Então, quando o pastor Álvaro foi, ele já estava envolvido conosco nessa ideia da missão. Então, quando fomos para lá,
O que eu fiz? O que nós íamos fazer em Campo Grande, decidi fazer em Orlândia. Então, a missão foi organizada no dia 11 de setembro de 90. E o seminário começou as aulas em 91. Nasceram juntos. Na verdade, o projeto era um só. Era formar obreiros e enviar obreiros. Então, é um projeto que nasceu mais ou menos ali, casado, né? Então, nós tínhamos o jornal para divulgar, o seminário para treinar e a missão para enviar. Esse era o tripé. E aí, a base era Orlândia. Isso prosperou muito, os 11 anos do seminário. Você participou, você deu aula lá no Emaú, você sabe. Você acompanhou muito dessa parte da história ali, né? Tem muita coisa, tem muitas nuances, tem muitas historinhas paralelas. Muitos altos e baixos, né? Tem uma história, pastor. É uma história, eu diria, uma história em que você vê a mão de Deus agindo em todos os detalhes. Até nos grandes conflitos que surgiram. Hoje, a missão, ela está com quantos missionários? Hoje, nós temos 33 projetos na missão. Eu estava até eu estava até olhando aqui ontem, para a gente ter aqui eu estava olhando um retrospecto, né? Da missão. Quando eu vim para a missão tinha, na época, acho que 9 projetos que tinham, 8 ou 9, né? Desses, apenas 4 estão na missão hoje. Então, dos 33, você tira 4 que já era daquele período, né, inicial. É o Tomé, que, inclusive, quando saiu para o campo, foi para a Bahia, ele morava em Orlândia, aí, aliás, em Barretos, né, na sua cidade. É de Barretos. Fora ele, eu não sei, não estou lembrando todos os outros, agora eu olhei ontem e já estou aqui esquecendo. Mas, na verdade, tem 33 projetos hoje, e muitos que passaram, saíram em outras missões, outros são pastores. Todos estão praticamente ainda envolvidos de uma certa forma no ministério, mas em outros, né, os que passaram. Você vê o Saraiva, é o vice-presidente da AME hoje. Ele é pastor em Manaus, fundou a igreja em Sales Oliveira. Então, tem muita gente que está na AME hoje em outras funções, mas que foi missionário lá atrás. Falando nisso, pastor, eu tenho uma pergunta aqui que diz o seguinte. Cadê ela aqui? Nós sabemos que a função do missionário ela é implantar igrejas, prepará-las e sair para implantar novas igrejas. Mas nós temos visto muitos missionários que têm se tornado pastores das igrejas que fundou. Qual que é a sua posição, a posição da AME sobre isso? E por que isso tem acontecido? Por exemplo, a gente vê hoje até missionários, acho que é da própria AME, que foi lá, fundou uma igreja e está lá já há 10, 12 anos e se tornou pastor da igreja. E não está mais, na minha ponto de vista e da pergunta aqui, exercendo mais o ministério de missionário, que é o qual ele foi credenciado e enviado pela igreja e é sustentado pelas igrejas. Ele é sustentado para implantar a igreja e não para pastorear. Mas nós temos visto que muitos têm se tornado pastores. Então, o que o irmão pensa sobre isso? Qual a sua posição? E por que isso tem acontecido? Bem, aí a gente tem discutido muito isso dentro da missão já de uns anos para cá, de uns 4, 5 anos, tem sido motivo de debate dentro, até por questionamento como esse. A gente tem um critério na missão que você considera uma igreja, vamos supor, o fim do trabalho pastoral, missionário, o começo do trabalho pastoral, quando aquela igreja fundada, ela tem condição de andar com as próprias pernas, e ela tem a condição de sustentar o seu pastor, seria ou ter um pastor que trabalha, mas que se torna o pastor da igreja. Nós temos bons exemplos de missionários que fundaram, deixaram a igreja, nós temos
Eu posso citar o Tomé, fundou 3 igrejas na Bahia, hoje está em São Bernardo, né? Tá com 2 trabalhos em São Bernardo. O Saraiva fundou, voltou para o pastorado. O Antônio Pupim fundou a igreja em Dourados, deixou. Nós temos 3 igrejas no Acre. 2 foi fundada pelo Luiz Gonzaga, que hoje nem é mais missionário, ele está até desviado da fé hoje, né? Mas fundou 2 igrejas lá. O Rui fundou 2 lá, deixou, hoje está em Assaré, no Ceará. O interior está muito doente, inclusive. Você tem, então, vários casos em que o missionário deixou o trabalho depois de um período. Às vezes até foi além um pouco do que deveria. Mas o que vem acontecendo de uns anos para cá são 2 coisas importantes. Primeiro, que o sustento do missionário, já de longa data, é muito pequeno. Você tem poucos missionários hoje que têm um sustento que você diria assim, puxa, vale a pena ser missionário, sabe? Sempre foi difícil, mas está mais difícil. E eu creio que uma coisa que talvez tenha sido a raiz de prejudicar isso foi o modelo de muitos americanos que vieram para a região nossa. Você vai contar aqui, por exemplo, o pastor Robert Smith, o pastor Daniel Moore, que ficou com uma igreja que nós começamos, em São Joaquim da Barra. Tanto é que os 2 pastores que foram pastores lá eram membros da igreja de Orlando, se converteram quando era congregação nossa lá. Só que ele veio, ficou, né, e depois fundou e foi embora. É uma igreja que anda. O pastor Jaime, que fundou Batatais, Altinópolis, depois Ribeirão Preto. Mas você vê que muitos pastores que vieram estão na igreja, alguns estão até hoje. Não é 10 anos, é 30 anos. Né? Então, eu acho que em alguns casos desses também criaram uma certa visão de que o missionário pode ficar muito tempo. Na AME, Mas o irmão não acha que isso... irmão, aqui é uma... Irmão, não acha que isso é uma deslealdade para com as igrejas que estão sustentando ele? Porque ele foi enviado como missionário, e não para implantar uma igreja e ficar lá pastoreando. Não, mas na verdade, eu não O que diria... está errado nisso? Eu não diria deslealdade, porque você tem 2 fatores, por exemplo. Quando o missionário vai deixar, ele está naquele ponto. Nós já tivemos casos que o missionário deixou ter que voltar, porque a igreja não andou. Eu acho que a deficiência maior não é o missionário ficar, é nós não termos a visão, é isso que nós estamos discutindo dentro da missão, de você começar um trabalho com a ideia de imediatamente começar o treinamento de alguém que vai ser o pastor da igreja. Então a pessoa vem sozinho, você vê, a ideia, hoje nós não queremos mais missionário começar uma igreja sozinho, porque é muito difícil, tem que ter pelo menos 2 famílias trabalhando junto, próximo, né? E houve sucesso aqui no passado até de missionários estrangeiros. Então o que acontece? Todo missionário, quando ele apresenta o projeto na AME, o projeto dele tem 8 anos. Ele fala, ó, com 5 anos eu começo a construção, com 8 anos eu termino e vou ter um pastor para ir embora. Isso virou até piada entre os missionários, porque nenhum, ou talvez poucos, né, conseguiram isso. Porque depois de 5 anos sozinho numa cidade, sem dinheiro, porque o que ainda está na mente das igrejas nossas? O missionário tem que construir um prédio. Porque os americanos vinham e vinha o dinheiro junto. Aqui em Batatais, quando eu cheguei na igreja, tinha um prédio. O pessoal da igreja não tinha a mínima condição de dar um centavo ali, era tudo gente pobre. O dízimo de todo mundo não dava o dízimo do missionário sozinho. Essa era a realidade, e ainda em alguns lugares é. Então, quer dizer, você não tem recurso financeiro suficiente para fazer como eles faziam, mas ainda está na mente das igrejas que envia que uma igreja está fundada quando ela tem um prédio. Tanto é que eles ficam pressionando. Você já comprou terreno? Você já começou a construir? A gente sabe que é assim. Eles não perguntam, você já ganhou alguém que você está treinando para ser o sucessor? Porque eu penso assim, o missionário pode ir embora sem ter um prédio no local. Prédio quem constrói é o povo que quer um prédio.
Se você quer, constrói. Não é função do missionário construir. Mas você não tira isso da cabeça do missionário brasileiro. Ele acha que ele tem que construir. Então tem que mudar uma cultura, o irmão Ô, acha. pastor, olha, mas eu te digo uma coisa, em 30 anos da AME, nós Ah, temos 28 igrejas organizadas. É quase uma igreja por ano. Então, quer dizer, quando você olha retrospectivamente o resultado disso, se não tivesse a AME, nós teríamos 28 igrejas menos. Seria em 30 menos. anos. Agora, são igrejas, poucas delas. Você vê, Salles Oliveira sempre sustentou o pastor, desde que saiu. Mas pergunta para o Lorival qual é o sustento dele em Salles Oliveira. Pergunta para os outros que passaram por lá. Não precisa ir só nele. Vai lá em Orlândia, pergunta por que o pastor Paulo Ricardo, nosso pastor, trabalha. Vai lá em Morro Agudo, pergunta por que o Edinho trabalha no supermercado. O Aloysio trabalha numa empresa. Aqui na região, quase todo pastor trabalha. Porque a própria igreja não dá o sustento adequado. Dentro Agora, o desse missionário, pensamento, ah, o missionário, ele não está usando o dinheiro da igreja para sustentá-lo. Ele não pode fazer isso. Ele está usando para construir, para fazer alguma coisa ali, e tentando. O Armando Castelão, um exemplo hoje, ele quer entregar a igreja lá. Já está construído, estão fazendo a casa pastoral em cima. Está na hora de sair. E estou conversando com ele toda semana. Passou, como é que nós vamos ter um. Quer dizer, está lá, 8, 9 anos. E agora que está começando a pensar no. Quem que vai pastorear uma igreja para receber um salário mínimo por mês? 2. Que seja 2 salários. Numa cidade pequena. É o que as igrejas podem dar de sustento para um pastor hoje. Então, quer dizer, para você ter um sucessor, você tem que começar no primeiro dia. Eu acho que isso é bíblico. A gente tem que ter equipe pastoral, equipe ministerial, treinamento. O pastor Edilson hoje acabou de chegar de uma viagem lá em Assaré. O Rui está implantando a terceira igreja lá, numa cidadezinha de 30 mil no sertão cearense. Está doente, com Alzheimer, com Parkinson. O Edilson foi lá, ele está com 2 rapazes para ser treinado. Nós estamos ajudando no treinamento deles à distância, curso EAD. Hoje tem o EAD. Então eu creio que nós estamos num momento em que essa pandemia nos ensinou a começar a treinar o obreiro à distância, porque o pastor não tem como treinar. Então, eu acho que nós vamos vencer essa batalha de ficar menos tempo e em pouco tempo. então deixa eu lhe fazer uma outra pergunta agora, por causa do nosso tempo, né? É tanta coisa. Uma outra pergunta que dentro desse, na sua opinião, por que a maior parte das nossas igrejas não crescem? Elas ficam normalmente na casa dos 30, 70, 80, quando chega a 100 pessoas, solta fogos. Por que o senhor acha que as nossas igrejas, dentro do meio fundamentalista, pelo menos a gente observa, não tem um crescimento? Aí precisamos fazer um seminário, um debate longo, né? Eu tenho Rapidamente, um minuto. várias teorias sobre isso. Uma vez eu propus aqui para os pastores, essa proposta eu continuo fazendo. Vamos debater por que isso acontece, né? E eu te garanto que o fator principal disso é que nós não aprendemos a delegar responsabilidade. O pastor, desde o primeiro dia na igreja, tudo tem que passar pela mão do pastor. Então, nós tivemos uma experiência de colegiado em Orlândia, eu fui para lá para isso. Eu, o pastor Álvaro, depois agregamos o Josias, que hoje é pastor lá em Jundiaí, agregamos o Ricardo, que veio para a congregação, agregamos vários obreiros ali, todos estão no ministério hoje. Nós tivemos uma boa experiência colegiada, mas era por causa do seminário também, estava ali, né? Agora, você percebe o quê? Que se você não tem delegação correta, porque delegar é você entregar junto com a responsabilidade à autoridade, isso não tem acontecido. Sim. Então, um pastor não consegue pastorear mais do que 70, 80 pessoas, não tem jeito. Aí, como concentra tudo nele, você fica andando em círculo.
Hoje você vê alguns ministérios que estão trabalhando em 2. E nós estamos querendo montar equipe de 2 missionários para um campo. Tem pastor que pergunta assim, mas vai 2 para um lugar só? Só que ele está em 3 pastores na igreja dele agora. Que ele já descobriu, se não tiver gente trabalhando, a igreja não vai crescer. Então nós estamos num aprendizado, maçando barra, andando em círculo, porque o pessoal não tem coragem de reunir para conversar sério sobre isso. Eu estou disposto. Eu tenho várias teorias. Essa é uma delas. Tem muitas outras. Tem muitas outras que precisa ser colocada e eu não quero aqui ser dono de uma verdade, mas eu tenho viajado o Brasil inteiro. Os problemas que tem na região nossa é uma cópia do que tem no Brasil inteiro, onde tem foco de igreja batista fundamentalista. A gente aprendeu muito cedo a brigar e talvez até hoje não aprendeu a ter comunhão, que realmente seria bíblica. Porque cada um tem uma posição, cada um não sei o quê. Então, as pequenas coisas criam afastamentos diferentes. Quando eu fui fazer um curso, caramba, só porque eu estava querendo melhorar a minha capacitação, eu fui tido como herege. Você imagina um negócio desse? Você não podia nem estudar direito, porque estudar era sinônimo de, peraí, já fez o suficiente. Você estuda a vida inteira, quem está no ministério sabe disso, você nunca para de estudar. Então, eu acho que nós temos muita coisa, que nós estamos velhos já. Eu sou, talvez, o pastor mais antigo aqui da região hoje. Em tempo de ministério. Eu não sou o mais velho, porque o pastor Zé N é mais velho que eu. Mas ele tem menos tempo que ministério que eu tenho, que ele entrou mais tarde, né? Então, quer dizer, hoje, eu tenho coragem de chamar o pessoal para conversar sobre isso. Eu não tenho receio. Mas para terminar, nenhum quer melindrar o outro, ninguém quer machucar o outro, sabe? Existe muita coisa. É aquilo que eu te falei outro dia numa conversa, quando você me convidou, eu não tenho mais, eu não quero mais, eu não dependo mais de elogio e muito menos de crítica. Eu já tive tanta crítica, elogio eu tive pouco na minha vida inteira, muito pouquinho. Mas crítica é o que eu mais tive na minha vida. Eu não tenho receio de crítica. Eu só não sou um pouquinho mais avançado, vamos dizer assim, em algumas ideias, porque eu represento muita gente na AME. Mas se não fosse isso, eu já tinha feito mais coisa. Eu tenho um cabresto, né? Eu tenho um cabresto. Outra pergunta aqui, então, para a gente caminhar para o final, por causa do nosso tempo. O irmão teve a experiência de pastorear como titular e também a experiência de implantar uma igreja como missionário. Em 1 minuto, como foi essa experiência? De pastorear com tempo integral, o irmão pastoreou lá em Orlândia, né? E depois teve também implantando uma igreja como missionário em Batatais. Como foi essas 2 experiências? O que o irmão pode passar rapidamente? Bom, pastor, quando me entreguei para o ministério, meu alvo era ser missionário. Eu nunca planejei ser pastor de uma igreja. Tanto é que, quando eu te falei do convite para Orlândia, eu preferi ser o segundo homem na chegada, e eu fiquei 3 anos como segundo homem, até que o pastor Alvo realmente resolveu passar, e assim, porque ele trabalhava no banco. Houve uma mudança nos planos. Mas eu acho que as 2 experiências, elas são muito parecidas uma com a outra, porque o missionário é um pastor, né? Ele tem que ter eu acho que ter uma experiência pastoral antes de plantar uma igreja, ela é fundamental. Muitos missionários acabam aprendendo o que é ser no campo. A maioria deles vão muito inexperientes. Nosso meio é assim. Então, ele passa um período dando cabeçada, né? Ele perde lá 3, 4, 5 anos, às vezes, até ele cair na real do que ele tem que realmente fazer. Ele quase recomeça de novo aquilo ali. Então, é falha nossa, nós temos que preparar melhor. Estamos trabalhando em cima disso já há um tempo, né? Dentro da missão, pelo menos. Aí, o que acontece? Ele vem com modelos pré-fabricados no Ministério Missionário. Então, eu diria que aquilo que você é como pastor, você vai ser como missionário. E quem não foi pastor não vai ser nem missionário direito. Ele vai dar cabeçada, ele não pode fazer isso. Então, nós tivemos muitos missionários americanos que vieram para cá no passado, você sabe disso, todo mundo sabe disso. Eles nunca pastorearam lá. Eles terminavam o Instituto Bíblico, eram despachados para o exterior,
para ir plantar igreja. Eles nem sabiam direito. Eles tinham aquele modelo que eles presenciavam, de ver. Nem sabia o que é pastorear, nem o que é ser missionário. O preparo era precário, sempre foi. E hoje nós não podemos perpetuar esse tipo de coisa, temos que fazer mudanças, ter coragem de mudar alguma coisa. Então, eu acho que a experiência é muito parecida. Eu fiquei 10 anos aqui junto com o pastor Almir, trabalhamos, nós já tivemos parceria lá em Morro Agudo, né? Porque Orlândia, naquele tempo, aqueles 11 anos de seminário, começou a igreja em Morro Agudo, já tinha um início, né? Mas foi para frente lá. Salles Oliveira, parceria com o pastor João Guaíra, você lembra? Você começou lá junto com o pastor Donaldo, que estava ligado com o seminário, ele ia para lá. Vocês tiveram um bom período juntos, né? Hoje tem 3 igrejas lá em Guaíra, né? Igrejas fortes. A igreja teve divisões, teve problema lá, mas as igrejas estão lá, elas existem. Começamos no Porã. Começaram numa garagem. Começamos São Joaquim da Barra, depois São Joaquim foi tão bem começado que os 2 pastores que teve lá, o Fernando e o Zé Mauro, que está lá, eram convertidos em Orlândia, quando era congregação lá. Aí começamos vários trabalhos. Então, aqui em Batatais, o Almir tinha muita experiência, né? Ele tinha feito um bom trabalho pastoral e quase missionário lá, porque ele trabalhava também lá na igreja e tudo. E aqui junto nós tivemos 10 anos assim, muito agradável, trabalhando junto. Eu acho que foi muito construtivo, né? Eu era ligado com a AME, ele entrou na AME depois também. Quando veio para cá, não, mas depois que estava aqui, ele entrou. Eu acho que as experiências são parecidas. Não há muita diferença, não. Eu acho que um missionário tem que ter sido um pastor antes, senão ele não vai plantar a igreja de jeito. Certo. Nem que esteja trabalhando junto outra uns 2 pergunta anos. aqui. Com o nosso tempo, já estamos... A gente já está passando o tempo já. O irmão teve momentos difíceis no ministério. Praticamente que foi mencionado aqui 2 momentos difíceis, lá em Orlândia e depois também em Batatais. E nesses 2 momentos difíceis que mexeu com toda a estrutura, eu queria que o irmão falasse um pouco sobre esses episódios e quais sequelas causou na esposa e nas filhas. E, na sua opinião, como que um pastor ele consegue, diante dos problemas, dessas coisas que acontecem no ministério, como que ele consegue proteger a esposa e filhos, para que isso não crie uma sequela? Entendeu a pergunta? Nesses Entendi. 2 momentos difíceis que o irmão teve, lá em Orlândia e depois lá em Batatais, quando missionário, quais sequelas causou na esposa e nas filhas? Bom, é difícil até você enxergar tudo de consequência, né? Mas eu tenho uma filha hoje totalmente afastada da fé por conta dos 2 eventos, né? Mais do primeiro. E uma segunda que a minha caçula está muito abalada com o evento daqui, né? Já estava vivendo um momento de mudança muito grande na vida dela. Então, eu acho que tem coisa em 2 filhas que jamais vão ser recuperados. Eu acho que eu não vejo muita chance de vai precisar de um milagre, vamos dizer assim, né? Na minha esposa, a Agnes, sempre, como eu te falei, ela é muito afetiva. Ela foi muito afetada as 2 vezes, talvez na segunda vez mais até, nessa aqui, embora pareça mais leve o caso, mas houve muito envolvimento de neta, de filho, aliás, de filho, de genro, né? Então, quando mexe com a sua família, parece que é pior, né? Então, acho que para ela foi mais difícil aqui. Agora, eu penso assim, pastor, se a gente não passasse por problemas na vida ministerial, eu teria até dificuldade de entender o ministério. Eu aprendi nos momentos de muita dificuldade, que em Orlândia eu fiquei sozinho. Não teve um pastor na região, com exceção de um que já morreu, que foi o pastor Oswaldo, que foi me visitar na cadeia.
Sabe, eu não tive ninguém que foi lá perguntar, você precisa de um advogado? O que que realmente aconteceu? Vamos dizer, eu fui colocado no banco de réu, pela maioria deles, e, na verdade, aquilo foi como se fosse natural, Julgado ele e merece condenado. mesmo. É, ele merece mesmo, que eu já não era uma pessoa muito querida, nunca fui. Agora, eu te digo uma coisa, digo isso de coração. Existe certas coisas no caráter nosso, como crente, independente de ser pastor ou não, que Deus permite acontecer, eu tenho plena convicção disso. Por isso que eu não tenho um coração amargurado, eu não tenho nada, não tenho nada contra ninguém. Isso é graça de Deus. Mas tem certos detalhes daquilo que Deus é. Nós falamos muito de atributos de Deus, atributos morais, mas existem coisas do caráter de Deus que você só pode conhecer quando você está num lugar em que você tem que chegar ao reconhecimento de dizer só Deus. Também. Como Israel disse, e se não for o Senhor, o que seria, ó Israel? Quer dizer, aquele momento que você fala assim, é Deus, só pode ser Deus. Na Sem sua isso, vida você... familiar, na, na sua vida familiar, se pudesse voltar atrás e fazer diferente, o que que o irmão faria? não faria nada diferente, pastor. Sinceramente, eu acho o E no seguinte, ministério? ainda, ainda que eu pegasse todos os erros que eu cometi, falar, esse eu não ia fazer. É meio utópico, né? Porque eu ia cometer outros. Então, eu digo assim, tudo que teve de ruim que eu fiz, que foi consequência de erro meu, eu aprendi. Quando foi alguma Uhum. coisa que, na verdade, diria, eu não errei, mas as coisas ruins aconteceram, eu não podia ser o responsável direto, também foram instrumento. Então, eu creio assim que você tem que olhar para a sua vida, ah, fazer uma retrospectiva assim, sincera, você e Deus, e entender que Deus trabalha na nossa vida, naqueles detalhes que você fala, poxa, Romanos 8, isso aqui 28. é, exatamente, todas as coisas contribuem juntamente, quer dizer, é esse todo. Se a gente tentar tirar alguma coisa, o pecado você Não dá arrepende certo. dele, quando você arrepende de Uhum. pecado, logo você percebeu o pecou. O crente tem que arrepender do pecado. Pecou, a hora que o Espírito Santo vem lá Como no é que está coração a e sua fala, saúde hoje? tá bem, eu tô aqui, você vê que eu tô animado, ó. Acabei de fazer 68 anos, já operei o coração, já tive internado 90 dias por causa de pulmão, já tive quase morto 3 vezes na minha vida. Eu já morri 3 vezes e voltei. Então eu estou esperando o arrebatamento. Eu não quero morrer antes do arrebatamento, não. Estou esperando. Tem muita coisa para fazer. Ó, então, com uma palavra, um bate-volta, tá? Eu quero que o Tá bom. senhor dê a definição, como que o senhor expressa, com uma palavra só, ok? Deus, Pai, Jesus, amigo, salvação, fundamental, vida, tudo, morte, olhando para Cristo. Ou Cristo, é uma ministério, palavra só, Cristo, né? Ministério, ministério, prontidão, família, alicerce. como? Alicerce. Igreja, Alicerce. alicerce, igreja, Comunhão. amigos, Imprescindíveis. frustrações, Necessárias. sonhos,
indispensável. Eu tenho sonho para mais 100 anos. Aleluia. Ok, pastor. Eu quero agradecer o amado por ter sido essa cobaia tão agradável. E eu sei, se nós fosse continuar aqui, eu tenho mais perguntas ainda que eu tive que pular. Eu peço àqueles que fizeram a pergunta, mas não deu para fazer, né, por causa do nosso tempo. Nós tínhamos, pelo menos no meu coração, a ideia é ficar das 8 às 9. Nós já estamos chegando às 8h24, 9h24 já, quase 1h30, né, de entrevista.com. Então, eu quero agradecer ao pastor ricamente, muito obrigado. Quero agradecer a cada um que está assistindo agora essa live, que teve paciência, e compartilhe com outras pessoas. E a ideia era justamente essa, conhecer o Carlos. Dá um abraço forte na dona Agnes, nas filhas, e que Deus abençoe o irmão. O irmão quer falar alguma coisa? Fazer um pedido de oração. A Agnes não está bem desde agora. Ela sofre de labirintite. Ontem ela teve uma crise à noite muito séria. Aí tem que tomar uns remédios mais fortes. Ela ficou hoje meio capenga. E dia 27, agora é aniversário dela, depois de amanhã, né? Eu espero que ela ore para ela recuperar, para ter um dia agradável na comemoração do 68º ano de vida completado. E agradeço ao irmão pela oportunidade. Amém. Então vamos orar, então, vamos. Pai, eu quero, nesse momento, te louvar, te agradecer pelo pastor Carlos, pela vida, por esses anos, a Deus, de ministério, por todos os altos e baixos, e pelos frutos. Eu te agradeço por isso, a Deus, te agradeço pela forma como o Senhor tem trabalhado na vida dele. Eu quero rogar agora pela dona Agnes, que o Senhor esteja cuidando dela, Deus, o Senhor tenha domínio sobre cada célula do corpo dela. O Senhor possa atuar lá agora e restaurar e curar. Também, ó Deus, eu peço pelas filhas, pela netinha, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, e realizando os teus milagres. Sabemos, ó Pai, que a família é do Senhor. Nós somos apenas instrumentos, ó Deus, apenas o canal da bênção. Então, são teus filhos. A tua palavra diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E é nessa promessa, ó Deus, que nós clamamos ao Senhor. Te agradeço por cada um que está assistindo essa live, por cada um que vai assistir ainda, ó Deus, amanhã, através do Facebook, do WhatsApp. Muito obrigado. O Senhor abençoe suas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero já deixar avisado que para a semana que vem, sexta-feira, pastor Nilson, da Igreja Batista Filadélfia, aqui em Guaíra, a igreja que nós implantamos, ele vai estar sendo nosso entrevistado, pastor Nilson. Então, eu já quero convidar a cada um que está assistindo e que você compartilhe, que você convide outras pessoas para sexta-feira que vem, às 8 horas da noite, estarmos aqui juntos. Muito obrigado, pastor. Mais uma vez, um forte abraço. Dê um abraço na dona Agnes, estaremos orando por ela. Tá? Um forte abraço. Obrigado. Você também. Amém. Que Deus abençoe. Tchau.